Olá, este é o Veja Retrospectiva. Vamos falar sobre os principais fatos da economia em 2016. Está conosco hoje o editor de economia da Veja, Giuliano Guandalini, e o economista Alexandre Schwartzman, sócio da Schwartzman e Associados e professor do INSPER. Obrigado, Alexandre, por aceitar o nosso convite. Obrigado pelo convite. Começando, 2016 foi um ano em que, depois do impeachment, havia uma expectativa muito positiva em relação ao início de uma recuperação da economia brasileira, que entraria em 2017. E essas últimas semanas do ano, os últimos meses, não mostraram a recuperação esperada. O que aconteceu? Acho que havia um excesso de otimismo. Você teve uma série de coisas positivas. A gente tinha um governo anterior, o que acabou sendo eventualmente afastado, era um governo que estava paralisado, né? Então não tinha iniciativas, né? A gente via uma crise fiscal que nós ainda estamos vivendo, mas uma crise fiscal crescente. A gente tinha um governo que não conseguia dar resposta a isso. Quer dizer, tentou primeiro através do ex-ministro da Fazenda, o Joaquim Levy, o próprio Nelson Barbosa, que não tem muita convicção, mas tentou avançar isso, mas a verdade é que não era um governo que estava paralisado. Eu coloco um governo agora que tem uma agenda, a gente pode discutir sobre ela depois, inclusive conseguiu avançar essa agenda, e a gente viu uma recuperação de algumas coisas, praticamente os tais índices de confiança. Em cima disso, então, e não é um negócio maluco, porque existe eu nunca fui muito fã desse tipo de coisa, mas de qualquer forma tem uma certa evidência sugerindo que os tais índices de confiança em alguma medida antecipam crescimento. Acho que botaram peso demais nesse tipo de coisa. Eu acho que existe um canal através do qual a atual política pode levar a uma recuperação da economia, que de alguma forma está se materializando. Quer dizer, trabalha-se com uma perspectiva de consolidação fiscal, o Banco Central começa a cortar juros, mas isso tudo tem efeito bastante defasado. Então, acho que esse tipo de coisa faltou nesse primeiro ano. Quer dizer, tudo bem, a gente teve teve redução de risco, teve melhora de confiança, mas uma série de coisas concretas, em particular a taxa de juros, não estava caindo, né? Então, acho que esse tipo de coisa não foi resolvida. E tem uma incerteza política grande que também está longe de ser resolvida. Acho que isso continua pesando. E você acredita que faltam medidas, Alexandre? Porque tem se falado nisso, né? Que o governo não, efetivamente, nada assim, conseguiu aprovar a PEC do teto para os gastos, e agora apresentou uma reforma da Previdência, mas fora isso não tem nenhuma grande medida de incentivo à economia, medidas chamadas de microeconômicas para tentar destravar o setor privado. Faltam medidas nesse sentido, ou dado o contexto político, é o que deu para ser feito até o momento e isso será feito depois? Acho que pode ser as duas coisas. Pode continuar faltando, mas está faltando porque você não tem condições de entregar muito mais. A verdade é o seguinte, acho que a gente tem um problema urgente. O problema urgente é o problema fiscal. Então, a gente tem uma trajetória de dívida que é insustentável. Quer dizer, se continuar crescendo nesse ritmo, alguma coisa muito feia vai acontecer. Então, o que você tinha que fazer era, eu preciso sinalizar de alguma forma que o problema fiscal vai ser trabalhado. Então, proposta do teto. Foi aprovado, mas vamos falar concretamente. O teto, ele é um compromisso, ele é uma mensagem, mas efetivamente a proposta, a emenda constitucional agora aprovada, que já não é mais uma emenda, ela já foi aprovada, né? Não é uma proposta. Ela não te dá nenhum instrumento para fazer isso. Quer dizer, você tem, na verdade, assim, existe uma regra que o gasto não pode crescer mais do que a inflação do ano anterior. O impacto dele realmente é a partir de 2018, né? Inclusive, 17 realmente você já está previsto, você pode expandir o teto em até 7%, a inflação do ano que vem fica entre 4,5% e 5%, então inclusive dá um espaço para aumentar o gasto, não para reduzi-lo. Mas de qualquer forma, uma sinalização, mas não te dá nenhum instrumento para isso. Ele basicamente te dá uma ordem, fala, o gasto tem que crescer menos do que o PIB, mas não te dá nenhum instrumento. Então, mas tudo bem. Ele era importante no sentido de dar essa ordem. Agora você precisa para um segundo momento, que são os instrumentos. O principal deles é a questão previdenciária, então a reforma da Previdência. Fala, mas e o resto? Bom, assim, tem um tanto de capital político que o governo consegue gastar. Não é que eu não acho que precise. Acho que a gente precisa mexer na questão tributária, precisa mexer na questão trabalhista, tem a questão das concessões, essa não requer nenhuma mudança constitucional, nada, mas tem que eventualmente chegar lá. Agora, tem uma sequência, né? Quer dizer, o urgente muitas vezes fica na frente do importante. Então, e a verdade é assim, as pessoas querem medidas que vão reativar a economia, mas
Quais são essas medidas? É gastar mais? Não, a gente está fazendo negócio para gastar menos. Tem uma medida concreta, que eu acho que está acontecendo, que é baixar juro. Aí está conseguindo baixar juro porque está conseguindo trazer a inflação para baixo. Né? Eu acho até curioso que muita gente que dizia que a recessão não ia trazer a inflação para baixo, muito pelo contrário, agora... Não tem a menor esperança que esse pessoal vá uma vez na vida admitir que estava errado. Mas o fato é que está acontecendo. A gente está contemplando a possibilidade de ter uma inflação muito perto da meta no ano que vem. A última vez que aconteceu isso foi em 2009. Certo. Então isso abre um espaço considerável para o Banco Central cortar juros. E quanto mais você fizer do ponto de vista fiscal, mais espaço eles têm. Então existe um canal para recuperação, só que é um canal que vai demorar um tempo. Né? Cortes de juros tipicamente se materializam em reação da demanda 2 trimestres para frente. Né? E tem outras forças andando em outras direções. E nessa trilha da recuperação, o que você imagina? Quais serão as forças que irão liderar a retomada aí? Porque temos um lado, assim, os estados, situação muito difícil, o governo com dificuldade para investir, sem capacidade de expandir aí o seu orçamento. E as empresas também numa situação de endividamento muito grande. Então, de onde virá esse crescimento? Essa é a pergunta. Mas certamente, a primeira coisa que você pegou, não vai ser do gasto público. Os estados, como você lembrou, estão com a corda no pescoço. Municípios, larga medida, pelos importantes, não é muito diferente. E você tem uma União que está fazendo exatamente o contrário. Né? Quer dizer, não quer aumentar o gasto, nem pode aumentar o gasto. Então, a reação tem que vir ou do consumo ou do investimento, porque o setor externo é muito pequeno. Investimento, acho que se tem alguma coisa que pode ajudar a destravar, a questão das concessões de infraestrutura. Isso aí acho que há muito tempo existe uma oportunidade grande aí, você tem que admitir taxas de retorno elevada para trazer gente que esteja disposta a investir. Mas também assim, vamos colocar a coisa em perspectiva. Quer dizer, o pacote todo de concessões... Isso aqui, na verdade, o valor das concessões se estima quase 50, 60 bilhões de reais. Não é tanto dinheiro assim, considerando que o PIB brasileiro é da ordem de 6 que vai trilhões. Abanar o cão aqui. Não é isso. Agora, isso ajuda. Quer dizer, esse é o valor da concessão. Além do valor da concessão, tem... você pegou a concessão, você vai ter que, obviamente, né, fez uma estrada, vai ter que contratar gente, vai ter que fazer isso. Então, pode ser um pouco por aí. Mas eu acho que o principal mesmo é esperar que o corte de juros que está sendo promovido em alguma medida começa a se materializar em impulso para consumo, em impulso para o investimento, em um certo alívio no fluxo de caixa das empresas, que estão certamente muito endividadas, com a queda de taxa de juros, elas tendem a se beneficiar. Então, acho que é isso. Agora, nada vai acontecer assim, a gente está falando que é um processo gradual, não se deve gradual. Esperar uma recuperação... Não, tanto que a minha projeção de PIB para o ano que vem é positiva, mas é positiva entre 0% e 0,5%. Né? A gente vai, mesmo 0,5%, assim, precisa de um certo trabalho para materializar. Então, é isso, uma recuperação muito lenta depois de 3 anos de recessão duríssima. Né? Prever o curto prazo é sempre muito difícil, ainda mais no Brasil, né, Alexandre? Mas, assim, com as atuais condições da economia brasileira, questões regulatórias, o nível de investimento, quanto você imagina que daria para o país crescer? Uma taxa normal de cruzeiro, atingível, superada essa crise toda assim, que estamos vivendo? Eu pergunto qual que é o PIB, qual que é a taxa o famoso PIB potencial, digamos. A taxa de crescimento do PIB potencial no Brasil. Eu não estou muito otimista, não, porque, primeiro, ela obviamente não é uma grandeza gravada em pedra. Eu pergunto isso pelo seguinte, que o Brasil estagnou, quer dizer, em relação ao resto do mundo, o Brasil, está perdendo terreno em relação aos países ricos. Quer dizer, a gente deixou de encurtar a distância que nos separa dos países desenvolvidos. E com essa taxa, o Brasil precisaria de uma taxa pelo menos de, 3% ao ano de crescimento para acelerar essa recuperação. O mundo, grosso modo, cresce entre 3% e 3,5% ao ano. Quer dizer, para manter a média mundial, deveria ser pelo menos 3,5%, para a gente não perder peso em relação ao mundo. Eu vou dar uma estimativa, mas antes só chamar a atenção. Quer dizer, quando você, pelo menos num primeiro momento de recuperação, qual que é o crescimento do PIB potencial, não é uma grandeza que deva nos preocupar num primeiro momento. Porque a gente está saindo de uma situação de desemprego alto, capacidade ociosa enorme. Então, por algum tempo, dá para crescer acima do nosso potencial, até essa... Quer dizer, o crescimento acima do potencial, quase que a definição dele é um crescimento que derruba a taxa de desemprego. Mas você está com o desemprego em 12, já teve com o desemprego em 6,5, então você tem um espaço
enorme para crescer lento. Então, eu não acho que o PIB potencial chegue a ser uma restrição para o país para uma eventual recuperação. Né? Assim, agora, isso dito, qual que é a taxa de crescimento hoje? Assim, tudo, está difícil dizer. Agora, com o nível de investimento que a gente tem, o investimento está na casa de 16, 17% do PIB, se a gente tiver com um crescimento potencial de 2%, é para ficar feliz. Então, grosso modo, a população em idade ativa, força de trabalho cresce ali em torno de 1% ao ano e tem mais de crescimento de produtividade, é isso. Ponto final. Então, parece baixo. Agora, isso não é relevante. Nesse momento, você podia não ter nenhum crescimento do PIB potencial, podia ser zero, mas ainda assim, você tem uma capacidade ociosa tamanha que dá para crescer certamente 2 anos sem chegar perto do potencial. Então, esse não é ainda não é o problema. A questão, em algum momento, a gente vai ter que trabalhar essa questão. Tá bom. Quando você estiver chegando mais perto do potencial, que ainda não é o nosso problema, que medida você foi tomando ao longo do caminho para fazer com que esse PIB potencial cresça. Então, o que você está fazendo por meio de medidas micro que te deem mais produtividade? Então, aqui está falando de reforma trabalhista, de reforma previdenciária, estamos falando de concessões, estamos falando de abertura comercial, que tem uma agenda microeconômica enorme para se fazer, isso daí é o que a gente tem que começar a pensar. Né? Recentemente teve um artigo na Folha do João Manuel Pinho de Mello, meu colega lá no INSPER, que estava justamente chamando a atenção para esses pontos. Quer dizer, produtividade no Brasil tem tido um desempenho pífio, não é de hoje. Então, a gente vai ter que começar a trabalhar essa questão. Ela é importante, mas infelizmente ela não é urgente. Então, a gente está empurrando isso para resolver o urgente. E dentro do que está ao alcance do governo, da equipe econômica, o que você acha que poderia ser feito, para tentar pensar, então, não só no curto prazo, que está muito difícil de estimular a economia, mas pensando também, então, no médio prazo e no longo prazo, para colher mais para frente, não talvez por esse governo atual, mas pelo menos pelo país? Acho que assim, tem algumas coisas que parecem óbvias na agenda. Uma que eu gostaria de ver, mas eu acho uma probabilidade muito baixa, é a questão tributária. Você não precisa entrar muito a fundo para saber que não é só uma questão da carga tributária no Brasil. A carga tributária no Brasil é alta. Ano passado foi 35% do PIB. Então, coloca o Brasil ali na classe de países de renda per capita do Brasil. É mais alta, mas não é nem tanto a questão do tamanho, mas a complexidade da carga tributária no Brasil, né, é enorme. Então, você tem ali empresas perdem literalmente muito tempo para lidar com a questão de impostos. Então, alguma coisa que unificasse os impostos de valor adicionado, ICMS, PIS, COFINS e o que sobrou do IPI seria importante. Alguma coisa que acabasse com guerra fiscal para fazer com que, basicamente, a localização da atividade econômica tivesse relacionada a custos reais e não a questão tributária, também, isso parece meio abstrato, mas assim, concretamente, você produz aqui, tem o mercado consumidor também aqui, mas tem muita gente que vai mandar as coisas para os cantos do país para fazer montagem, etc, porque tem uma vantagem tributária. Agora, essa vantagem tributária é absolutamente artificial. Sem falar do ponto de vista da empresa, as barreiras, né, de importar insumos e tal, também. Tem todo esse protecionismo. Então, tem a questão da abertura comercial também, mas pensando mais na questão tributária. Então, a gente tem distorções graves na questão de como você trata a atividade econômica, que leva a desperdício real. Quer dizer, se você, por uma questão tributária, você pega ali os componentes que estão, sei lá, em São Paulo, manda todos para o Ceará. Aí eles são montados lá, eles voltam para São Paulo, que é o mercado consumidor. Pô, o que você mandou para lá e trouxe para cá, isso é um custo real para a economia. A empresa, em si, está pouco se lixando, porque ela está provavelmente ganhando mais do que isso na questão tributária. Agora, para a produtividade do país como um todo, é negativo. Então você tem... E aí os exemplos são muitos. Se tem alguma vantagem, né, assim, é que tem tanta distorção no Brasil, tanta, tudo... A expressão dos americanos é o fruto que está baixo no pé. Tem tanto fruto que está baixo no pé que quem começar a tirar isso, acho que a gente tem ganhos de produtividade potencialmente muito grandes. O problema é que a gente está sempre apagando incêndio. Apagando incêndio, você não está olhando para esse tipo de coisa. Então, né, a gente fala, reforma trabalhista. Também quer dizer, tem exemplos... assim, concretamente, essa história eu vi outro dia, achei sensacional. Basicamente, uma empresa de logística desenvolveu um aplicativo que o motorista ia lá e passava nas caixas que ele ia receber tal, e reduziu as perdas enormemente.
Bom, foi lá o sindicato e falou assim, Não. o trabalho, a descrição do trabalho, ele é motorista, ele não controla. Tá bom, então assim, tem o motorista e tem o sujeito que vai ao lado do motorista para passar o aplicativo. Tudo bem, é anedótico, mas quantas situações semelhantes a essa a gente conhece? Então, sem pensar numa forma de liberar o mercado de trabalho, vai ficar difícil. Isso é interessante, né? Quando a gente percebe até o conflito que existe quando chegam empresas da nova economia, da chamada nova economia aqui, tipo um Uber, tipo a Netflix, quer dizer, são empresas que conseguem de alguma maneira ou outra escapar do custo Brasil, das regulamentações, do custo trabalhista, elas crescem e conseguem se oferecer. Sim, e a reação é o seguinte, não, você também tem que fazer parte dessa... Até o momento é que a regulação vai atrás. Não, a gente também quer te colocar aqui, também vem para a jaula você também. Ao contrário de fazer... Vamos sair todos da jaula. Obviamente, quando você fala a questão do trabalho, a primeira coisa, quer roubar direito. Não, gente, assim, ninguém está falando, não vamos voltar para a escravidão, não vai deixar de ter 13º, não vai deixar de ter férias. Agora, vamos falar, o mercado de trabalho brasileiro está sobre-regulado. Está sobre-regulado e você tem ineficiências claras. Então, vamos pensar que tipo de ineficiência você pode corrigir. A ideia do princípio de que o negociado prevalece sobre o legislado ressalva assim, as coisas óbvias, né, que eu falei, 13º, férias, mas assim, tem que mexer. Agora, o nível do debate é muito ruim. Você fala em reforma trabalhista, quer dizer, você vai ver, não, é retorno à escravidão. Há tempos atrás, era a questão lá do possibilidade de trabalhar até 12 horas por dia, obviamente compensando, mantendo dentro da semana, mas distribuindo as horas. Nossa, já ficou um debate absolutamente politizado, um debate cretino, né? Aí você não avança. Então, enquanto você tiver com o nível do debate muito ruim, esse que é o problema. Do ponto de vista de riscos, Alexandre, o que a gente precisa ficar atento? Porque estamos aí passando por um processo doloroso de ajuste. Primeiro, juros lá em cima para conter a inflação, ajuste nas finanças públicas, ajuste também doloroso que os estados estão tentando fazer. O que a gente precisa ficar atento para que, assim, que porteiras podem ser abertas aí nesse processo de ajuste? Você acredita que existe espaço, como teve no passado, para ter algum tipo de populismo por causa de uma queda de popularidade do atual governo? Eu acho que o espaço é imenso para isso. Quer dizer, sem mencionar riscos externos, um processo de ajuste demorado que a gente estava propondo, quer dizer, a PEC que foi aprovada, se tudo funciona bem, tudo funciona a contento, a gente está falando de um negócio que vai trazer uma redução de dívida em 2022, 2021, no cenário mais otimista, no cenário mais razoável, está falando 24, 25. Estamos falando de um processo de 9 anos de ajuste fiscal. 9 anos de ajuste fiscal, mesmo que seja nesse ritmo glacial que está se propondo, é uma coisa que requer perseverança. Então você precisa ter... Então você fala, não é só esse governo que precisa estar de alguma forma comprometido com o ajuste fiscal. Você precisa que o próximo também esteja. E muito provavelmente o que vier depois do próximo. Então você vai precisar... nesse meio tempo você tem um monte de oportunidades para alguma coisa dar errado. E fácil, quer dizer, e a gente olha para o clima político no país, quer dizer, por Lava Jato, por uma série de coisas, e existe uma desconfiança imensa em relação aos partidos políticos tradicionais no Brasil. E até os que não são tão tradicionais. Né? E merecida, diga-se de passagem, porque assim, o histórico está aí. Não, o histórico está no meio da coisa e você percebe um ministro pressionando o outro por causa de um apartamento. Dinheiro de troco, mas é isso. Quer dizer, a ganância do político brasileiro é extraordinária. Então, existe uma desconfiança merecida da população com relação ao processo político tradicional. Isso, em qualquer lugar do mundo, e a gente acabou de ver várias instâncias disso, é um terreno muito fértil para lideranças populistas no sentido clássico de populismo. Quer dizer, o político que não está associado a uma organização tradicional, que passa por cima das instituições na tentativa de conduzir diretamente o eleitorado. Enfim, em certa medida, o Trump cai nesse figurino, por exemplo. Né? A Marine Le Pen, em alguma medida também, ela, obviamente, a Força Nacional, ela tem pouco mais de tradição, mas ela sempre foi uma coisa à margem. Na França, o próprio UKIP, na Inglaterra, tentando, de alguma forma, tomar o espaço do Partido Trabalhista Inglês para chegar aos trabalhadores
do Reino Unido. Então a gente tem esse processo que não é exclusivo do Brasil. E a gente tem um histórico ruim na região, a gente tem um histórico ruim no Brasil. Então a chance de ter uma aventura populista, eu acho que é alta. Então pode chegar em algum momento, a gente elege em 18 ou 22, alguém fala, deu. Não é nada disso, não. Vamos tentar uma coisa diferente. Aí a gente sabe exatamente onde vai terminar, né? Você comentou dos riscos relacionados ao cenário externo, né? 2016 foi um ano com muito evento inesperado, né? Teve o Brexit no meio do ano, agora a vitória do Trump. Como que isso complica ainda mais as perspectivas de recuperação da economia brasileira? O Brexit em si deu uma balançada, mas para nós não é uma coisa tão relevante. Eu acho que o Trump tem mais canais por onde pode afetar, né? Quer dizer, estamos falando concretamente de um grande pacote de estímulo fiscal na economia norte-americana, principalmente via corte de impostos, né? Então tem um impulso de demanda grande que pode vir por aí, para uma economia que assim, não é que está brilhante, não. A economia norte-americana vem crescendo 2% ao ano, mais ou menos, altos e baixos, mas em média ali 2% ao ano, só que com a taxa de desemprego ou em leve queda ou estável. O que eu estava dizendo antes, isso aí sugere que a economia norte-americana está crescendo mais ou menos no potencial, e quando você olha para o nível da taxa de desemprego, ela está mais ou menos no potencial também. Quer dizer, não é só a taxa de crescimento, mas o produto em si. Então, a gente nunca sabe se está exatamente no plano emprego, mas está muito perto disso. Se você joga um impulso de demanda numa situação como essa, o que vai acontecer é que você sobe o juro mais rápido. Então, essa reação que a gente tem visto dos mercados financeiros, mais recentemente, pós-eleição do Trump, a curva de juros nos Estados Unidos começou a subir. Então, a gente está falando o que se imaginava que seria também um aumento glacial, para usar a mesma expressão de taxa de juros, que é os caras irem aqui 0,25 depois de 6 meses, mas não, está falando que vai ser mais rápido. Ninguém está falando que vai chegar a 4 no ano que vem, mas a gente já está com uma perspectiva de um aumento de juros um pouco mais rápido. Isso significa que é um mundo onde o dólar vai ganhar força, ganha de todo mundo. Então, ganha com relação ao euro, ganha com relação e vai ganhar contra o real, já está ganhando contra o real. Aí acho que pega um pouco por aí também. Então, acho que o canal principal aqui da vitória do Trump tem sido essa pressão algo maior sobre o dólar. Nesse exato momento não parece ser o dólar até andou caindo nas últimas semanas, mas eu acho que à medida que vai se materializando, a gente fique mais claro qual que é o tamanho do impulso fiscal que vai ser dado, a gente pode começar a contemplar, não vai ser 3,30, 3,40, está falando 3,50, 3,60. Prever dólar é sempre um convite para estar errado, mas eu tenho uma convicção que a gente vai estar falando daqui a um ano. Obviamente um nível, eu não sei, se eu soubesse, eu teria já feito todas as operações e teria me aposentado em algum lugar do Tahiti, mas eu acho que é um dólar para cima ano que vem. E o histórico brasileiro indica que quando o real está fortalecido, a economia brasileira está fortalecida também. Então, ela costuma ser um reflexo da economia brasileira fortalecida. Né? Esse é um dado curioso, né? Porque ainda tem muita gente que defende. Não, o bom é o real fraco. Historicamente não é o caso. Momentos em que o país cresceu bem são momentos em que o real estava relativamente forte. Né? Mas, enfim, pedir para um economista desenvolvimentista que olhe para a evidência empírica Mas, de qualquer maneira, se tiver um cenário desse de dólar um pouco mais caro, dificulta um pouco o investimento, o Brasil vai ter que, mais uma vez, procurar novas fórmulas de crescimento. Tem algum impacto via, obviamente, a balança comercial. Está indo bem. Né? Mas a balança comercial no Brasil está indo bem, em parte porque a economia está indo mal. De qualquer forma, um dólar mais caro certamente estimula em alguma medida a exportação, faz com que empresas nacionais recuperem um pedaço do que perderam do ponto de vista de mercado interno para empresas estrangeiras. Mas vamos colocar a coisa em perspectiva. Exportação e importação no Brasil, né, 12%, 13% do PIB cada uma, não é isso que vai carregar o PIB brasileiro nas costas, não tem jeito. A menos que tivesse a exportação subindo num ritmo muito, muito forte, e para isso ela depende de um comércio internacional crescendo num ritmo muito forte, não vai dar. Então, sim, ajuda, né, nada contra, exportar um pouco mais num cenário como esse é bom. Né? Se empresas nacionais ganharem um tanto de mercado, porque estão mais efetivas do ponto de vista de custo do que suas concorrentes internacionais, também não é ruim, mas não é isso que vai levantar o PIB de 6 trilhões. É pequeno, afinal das contas é isso.
Muito bem. Tá ok. Queria agradecer mais uma vez por aceitar o nosso convite, Alexandre. Então, sempre um prazer. Podem convidar. Obrigado. Que eu venho. Juliano também. Este Obrigado. foi o Veja Retrospectiva 2016, sobre os fatos econômicos do ano e falando um pouco também de 2017.